Boa noite, meus caros. Uma alegria, sem dúvida, retornar a esta casa. E este tema que escolhi, preparei para falar com vocês, união entre espíritos, ele tem uma razão muito objetiva. Com o nosso desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos, cada pessoa no mundo hoje parece que está ao alcance de todo mundo e nós sabemos de tudo o que acontece em qualquer parte do mundo com muito pouco esforço. É fácil saber isso. Mas esta facilidade de comunicação, especialmente as redes sociais, elas, como estamos num processo ainda de aprendizado de usar tudo isso, elas têm mostrado quase que exclusivamente dificuldades dentro da sociedade e dentro das famílias também. Se alguém pouco desavisado dedicar algumas horas para olhar o conjunto de notícias que existem por aí, nós vamos chegar à conclusão que deveríamos ter parado lá no século 12, 15, qualquer coisa assim, porque parece que a sociedade está cada vez mais violenta, mais dissociada umas das outras e que a família e o casamento, a vida familiar também está em processo de destruição. Não é verdade, nós é que às vezes temos um olhar um pouco torto a respeito disso. Um dos livros que eu li bastante para tentar trazer este assunto para aqui hoje, eu tenho Laços de Família, do Divaldo, e ele, aqui dentro ele fala, num pequeno texto, ele diz o seguinte, que o professor Rubens Romanelli fez uma palestra lá em São Paulo, lá nos anos 70, e nessa palestra ele disse que a humanidade progride sobre todos os aspectos, científico, filosófico, religioso, no campo moral, saindo de um ponto de zero, lá quando nós somos criados, e vai subindo assim como se fosse uma linha. E ele diz que a maioria das pessoas, quando pensa em evolução, imagina que o crescimento seja assim, uma linha constante em direção a Deus. E ele diz que na realidade não é isto. É como nós correndo. Se nós fôssemos fazer uma corrida, normalmente a gente tem um momento de muita velocidade, daqui a pouco dá um cansaço, uma paradinha. Então ele diz que o processo de evolução da humanidade é assim, cresce, 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 chega a um determinado ponto, como o progresso moral não tem a mesma velocidade do progresso tecnológico, acaba acontecendo o que ele disse, uma queda para reajuste. E ele disse, estes momentos desta queda é que nós estamos vivendo agora. Como nós temos uma vida terrena, uma vida encarnada, limitada a alguns poucos anos, né? Agora, sei lá, em média, 70 e poucos anos aqui no Brasil, nós temos uma visão muito curta. Não conseguimos abranger isso de um modo adequado. Então, nós estamos com alguns problemas na sociedade e na família, mas tem saída para isso, tem um caminho a ser percorrido neste aspecto que vai nos ajudar a retomar o caminho e progredir com mais rapidez ainda. Recomendo também, porque fiz uma leitura bastante atenta, deste outro livro também, Divaldo, né, ditado por Joana de Ângeles, Constelação Familiar. Puxa, nos dá uma visão bem nova e muito mais entusiasmada dessa nossa vida em comum, vida em família. Bem, a contribuição da doutrina espírita para o progresso da humanidade, ela, sem dúvida nenhuma, veio bem no tempo certo. Há 162 anos atrás é que ela se tornou conhecida, depois daquele trabalho missionário de Kardec, que nós todos já sabemos, pelo menos de algum modo genérico. Porque o próprio mundo espiritual, naquelas conversas com Kardec, quando ele interrogava os mentores da humanidade e aqueles que se comunicavam, ele pergunta num determinado momento, e ele relata isso lá na Revista Espírita, por que demorou tanto tempo para aquelas informações chegarem até nós? Eles disseram que tudo tem o seu tempo de plantio e o seu tempo de colheita. E com essa imagem eles disseram que aquelas informações que a espiritualidade nos deu
há 162 anos atrás, elas não poderiam ter vindo antes, porque não havia ainda um clima social e uma inteligência geral na sociedade capaz de compreender tudo aquilo. Se nós dermos uma olhada mais atrás ainda na nossa história, nós vamos ver, por exemplo, quais eram as concepções a respeito de Deus, né? Desde 8.000 anos atrás, quando começou o processo de civilização, até agora, e ainda presente na maioria das religiões, das filosofias religiosas e das igrejas. Deus o que é? É um ser sobrenatural, sempre foi visto assim, portanto, dissociado da humanidade, muito parecido com o ser humano, essas concepções de Deus, porque é um Deus ciumento, não admite que quem é de outro grupo, outra religião, tenha sucesso, né? Só o Deus da minha religião é que é bom, o dos outros é ruim, né? Sempre se viu desse jeito. Ele é exigente, porque só aqueles que seguem as recomendações dele terão sucesso na vida e felicidade depois da morte, né? É um Deus vingativo, porque aquele que vai contra as leis dele, ele pune com o inferno ou coisa parecida, né? Então é um Deus feito por homens, que não conseguem compreender a própria grandeza do universo. São leis e conjunto de leis que regem aquele mundo religioso, muito específicas, né? Com visão religiosa muito sectária. Bem, quando o mundo espiritual entendeu que havia condição de nós compreendermos uma nova visão de Deus, começaram aquelas manifestações todas que Kardec vai estudar, e depois de anos de diálogo, de informação, de pesquisa, ele reúne no que nós conhecemos hoje como as obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos de modo especial. Nestas obras, e de modo especial no Livro dos Espíritos, Kardec apresenta uma visão de Deus completamente diferente do que sempre foi pensado. Primeiro, a espiritualidade, não Kardec, a espiritualidade disse para ele e ele transcreveu e nos informa. Deus não é um ser sobrenatural. Deus é a própria natureza. É bem diferente. Deus é a inteligência que criou o universo. Não é um Deus que existia, que resolveu, como diz, né, a Bíblia, que é o fundamento da nossa civilização aqui, resolveu um dia criar o mundo e ninguém, sem saber muito porquê, criou o mundo do jeito que existe, inclusive o ser humano, destinando ele depois a um paraíso. Não, é um Deus que cria o universo inteiro com dois elementos diferentes. A matéria, é o que nós vemos aqui, o que nós sentimos, e o espírito. E afirmam os mentores espirituais que esses dois elementos transitam tempo afora em união, em unidade. Cada um no seu papel, mas ambos, os dois conjuntos de leis, então, regem cada um desses elementos. A matéria tem um conjunto de leis físicas, que é o trabalho dos nossos cientistas aí descobrirem e explicar o funcionamento delas. Mas também naquilo que se refere ao elemento inteligente do universo, que somos nós, os seres humanos, ou o espírito humano, melhor dito, que nós estamos sujeitos a um conjunto de leis morais, que essas, de fato, é que importam. E que o nosso progresso, e a humanidade tem progresso e vai chegar no progresso máximo, quando ela conseguir compreender a maior parte, pelo menos, das leis da ciência e praticar, não só entender, mas entender e praticar efetivamente esse conjunto de leis morais. Aí nós estaremos nos encaminhando para a verdadeira angelitude. Esse é o fundamento essencial da doutrina espírita. Bem, nessa explicação toda, a respeito desses dois conjuntos de leis que regem o nosso universo, os maiores nos disseram que estas leis morais eram bem definidas e eles passam a nos explicar cada uma delas. Uma das leis, que até hoje, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de compreender, especialmente quando olhamos para nós mesmos, né, é aquela que é conhecida como lei de sociedade.
que uma tentativa de explicar por que nós podemos, devemos e saímos ganhando, vivendo como estamos aqui, em conjunto. Não isolados, cada um no seu canto no mundo, do jeito que foi o início dos tempos. Kardec faz algumas perguntas para a espiritualidade, recolhe a resposta, e 3 dessas perguntas são esclarecedoras a respeito desta vida em sociedade, portanto, da necessidade dos espíritos andarem e viverem em união. A primeira pergunta, que tomou o número de 766, Kardec pergunta se a vida social está na natureza. Ou seja, se viverem os homens, a humanidade, em coletividade, é um ato natural ou foi alguma coisa que as pessoas inventaram, como praticamente todas as nossas leis, né, que regem a nossa vida diária? A resposta da espiritualidade certamente está na natureza. Deus fez o homem, no sentido de humanidade, óbvio, né, para viver em sociedade. Ele não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Tentando significar isto, que a nossa capacidade de conversarmos um com o outro, de nos entendermos de diversas formas, conversar não necessariamente com a palavra, mas com toda a forma de relacionamento possível, nós vivendo em conjunto, estamos cumprindo uma determinada lei moral que existe em nosso próprio favor. Não é uma coisa solta no ar, na natureza. Ela é do nosso próprio interesse. Pergunta Kardec na sequência: se é contrário, então, à lei da natureza, o isolamento absoluto. E a resposta do mundo espiritual, com perfeita coerência com o anterior, diz: sem dúvida. Até por instinto, os homens buscam a sociedade. E todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-os mutuamente. Bom, um belo exemplo nós estamos aqui, né? Nesse ambiente agora. Construído com o esforço de vários, com um objetivo comum. Ninguém é dono do centro espírita, ninguém é dono da doutrina espírita, e não foi feito exclusivamente para ninguém. É para todos. As portas sempre abertas, qualquer pessoa que nunca, inclusive, passou sequer aqui pela frente, está absolutamente livre para entrar e começar a participar de tudo que a casa oferece. É um trabalho coletivo que exemplifica perfeitamente a execução dessa lei de sociedade. Mas Kardec não para por aí, faz uma outra pergunta também que é importante a gente lembrar dela. Pergunta ele: procurando a sociedade, o homem está obedecendo um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento algum objetivo de ordem mais geral? Ou seja, lá no início dos tempos, quando nós éramos absolutamente primitivos, os homens aprenderam, por exemplo, a caçar um animal para se alimentar. Rapidamente eles descobriram que 2, 3, 4, 5 caçadores caçariam mais e mais facilmente do que um sozinho mato afora procurando um animal. A pergunta é essa: será que esta razão para as pessoas se unirem, ela é egoísta? Eu vou ganhar se eu me juntar com os outros? Ou isto faz parte da própria natureza humana? A resposta do mundo espiritual: o homem tem que progredir. Isso também é uma lei divina e Deus nos criou para o progresso, para a felicidade plena e absoluta. Sozinho não é possível o progresso, pois ele não dispõe de todas as faculdades. É necessário o contato com outros homens. Sozinho, o homem embrutece. E não é verdade isso? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui deve conhecer quem sabe algumas pessoas que não gostam de participar da vida social dos outros, que vivem no seu próprio interesse, como se estivessem numa ilha, mesmo próximo de outras pessoas, mas não participam da vida dos outros. Estas pessoas, naturalmente, se tornam mais grosseiras,
porque não tem este contato pessoal, não tem troca afetiva e acabam vivendo como se eles fossem o centro do mundo. É uma tristeza, mas existe gente assim. O mundo espiritual está dizendo que isto não é bom. Isso é contrário à natureza do próprio ser humano. Kardec faz o seguinte comentário a respeito disso. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se complementam umas às outras, para assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não sozinhos. Essa é a justificativa total, definitiva, para nós termos uma vida social, cada um de nós, uma vida social plena, talvez muito mais plena do que nós temos hoje, por essa situação toda que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro. É importante também nós lembrarmos, cada um de nós, em diversos momentos da vida, se não todos os dias, que nós não temos faculdades completas. Faculdade, nesse sentido, é capacidade, é conhecimento, é aquilo que nós adquirimos com o nosso próprio esforço ao longo das diversas vidas. Cada um de nós aqui tem habilidades que não se complementam, que não fazem parte da vida do outro. Em conjunto, elas se complementam. Alguns de nós são ótimos em matemática, outros conhecem a língua portuguesa, que é uma maravilha, outros não são capazes de escrever, quem sabe, uma linha sem um erro. Uns desenham, outros pintam, outros cantam, dançam. Eu, por exemplo, quando eu digo que eu vou cantar, é em tom de ameaça, porque é um desastre quando eu tento cantar. Mas é isso mesmo, nós somos todos diferentes, absolutamente diferentes. Onde é que nós conseguimos viver em harmonia? Quando as nossas diferenças, ao contrário de nos desigualarem, nos tornam um conjunto mais perfeito, anulando aquelas diferenças que são ruins e enaltecendo para todo o conjunto aquelas coisas que são boas e meritórias para todos. Então nós podemos ficar cientes e absolutamente certos que é um princípio geral que a humanidade sempre utilizou para alcançar o progresso. Todos os povos, desde os mais primitivos, as primeiras tribos, até os países, nos tempos de agora, quando existe uma união social, eles progridem mais rapidamente do que os outros. As sociedades que são absolutamente divididas, elas demoram muito mais tempo para isso. Existe um livro que eu esqueci agora o nome do autor, mas ele se chama A Europa, de 1945 a 1989, e parou nesse ano com a queda do Muro de Berlim, fim do comunismo, onde esse autor ele examinou a sociedade de diversos países da Europa, e ele disse o seguinte, que até a Segunda Guerra, os países da Europa que progrediram mais eram aqueles que tinham mais uniformidade racial. Na Alemanha, só alemães, na França só franceses, na Inglaterra só ingleses e assim por diante. E alguns desses progrediram muito. E ele diz que depois da Segunda Guerra, daquele horror todo que foi a guerra, as regiões da Europa que mais progrediram, aí já não foram países inteiros, mas regiões de cada país, foram aquelas que tiveram e ainda têm a maior diversidade de pessoas. O norte da Itália é um perfeito exemplo disso. Por incrível que pareça, só 60% dos habitantes do norte da Itália são italianos. Ali dentro tem ingleses, tem franceses, tem alemães, tem austríacos, tem húngaros, e é a região de maior progresso da Itália. E ele usa ela como exemplo, demonstrando todas. Significando isso, que na prática, quando nós nos unimos com um propósito adequado, o progresso acontece. De novo, esta casa aqui e todas as casas espíritas que nós temos no mundo, elas não nasceram por um passo de mágica. Elas nasceram da vontade, do esforço e da união de muitos com um objetivo definido em benefício de muitos também. Bom, e onde é que entra nessa história toda, né, o conceito de vida social? O nosso conhecimento da ciência já demonstrou que o corpo dos animais, a existência do animal, foi por uma evolução dos vegetais.
O primeiro ser vivo, quando o mundo se estabilizou, foram os vegetais, que depois eles foram evoluindo lentamente, se modificando, e num determinado momento surge o animal. A primeira grande qualidade que existe na criação, ela é até anterior a isso, é no reino mineral. A ciência já define isso com muita clareza, que a maior qualidade dos minerais é o magnetismo. Eu não sei explicar, eu conto isso que nem um papagaio, porque eu não conheço, nunca estudei esse assunto, não conheço. Mas isso que todo e qualquer átomo que compõe todo e qualquer mineral, ele tem magnetismo. Esta qualidade de magnetismo é que faz os átomos se juntarem uns com os outros, formarem as moléculas e formarem os depósitos de minerais que formam os mundos. Então nós temos o ferro, o alumínio, o chumbo e etc, etc. Qual é a única força que mantém eles juntos? É essa força magnética. Do movimento da Terra, desse conjunto de leis naturais, num determinado momento, quando surge a vida como nós a conhecemos, essa vida que se reproduz, surgiram os vegetais. Esses vegetais, eles têm a grande diferença dos vegetais, sob esse aspecto, dos minerais, é que os vegetais, além de manterem dentro de si esse magnetismo, porque senão eles estariam, se desfariam no espaço, eles têm sensibilidade. As plantas todas são sensíveis ao sol, são sensíveis ao frio, ao calor. É uma qualidade que foi crescendo a partir do mineral. No vegetal, ela é Obrigado. A sensibilidade. Quando os vegetais evoluíram lá no seu tempo certo, tornando-se animais, dos mais primitivos até os animais que nós temos hoje, um outro conceito, uma outra qualidade se incorporou naquele indivíduo, que é o instinto, que é aquilo que está presente, que nós enxergamos rapidamente no animal. Bem, nós, os seres humanos, como corpo físico, nós somos uma evolução do mundo animal. Por isso mesmo que cada um de nós tem, nos átomos que compõem o corpo, o magnetismo, nós temos sensibilidades, como os vegetais têm, e nós temos instinto. Mas o que nos difere dos animais? É que, junto com essas três qualidades, nos foi dada por acréscimo a inteligência. Esta inteligência nos diferencia desses animais, porque agora nós sabemos que a vida em conjunto, por puro raciocínio, é vantajosa. Os animais se juntam, andam em bandos ou em grupamentos, porque eles querem se defender, porque precisam procurar comida, e o instinto faz com que eles andem desse jeito. Nós decidimos. Essa é a nossa grande diferença. A nossa inteligência domina a nossa vontade e nós podemos tomar uma decisão a respeito daquilo que é, ou deveria ser, mais conveniente para cada um de nós. A partir desta conclusão, dessas qualidades que nós estamos adquirindo, também Kardec faz uma pergunta que envolve essa lei de sociedade. Ele pergunta por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando chegam na idade adulta. Que é o que acontece, realmente, com os animais, a não ser aqueles nossos domésticos que a gente cuida como se fosse um bibelô. Mas no conjunto dos animais, a realidade é essa. Né? Os pais cuidam dos filhotes até um determinado ponto, quando eles têm condição de viver por conta própria, cada um para o seu caminho. A resposta de Kardec, vejam só como ela é absolutamente rica e que nós precisamos pensar sobre ela para não tornar a nossa vida uma vida animal. Eles dizem o seguinte: os animais vivem a vida material, eles não têm vida moral. A ternura da mãe animal pelos filhos tem por princípio um instinto de conservação dos seres a que ela deu à luz. Logo que eles podem cuidar de si mesmos, ela está com sua tarefa concluída.
a natureza não exige mais nada dela. Por isso que ela os abandona, deixa eles viverem a própria vida e vai se ocupar com outros que virão. E assim, essa é a vida animal. Nós que temos, além do magnetismo, da sensibilidade e do instinto, nós temos a inteligência. E somos, a partir deste conceito de inteligência, capazes de medirmos qual é o nosso maior interesse. É viver como os nossos índios lá na Amazônia, numa grande oca, 4, 5, 10 famílias vivendo em conjunto, dividindo tudo, ou cada um no seu apartamento, com uma unidade separada, e cada família, às vezes, completamente distanciada da outra. São escolhas que a nossa capacidade de inteligência nos faz fazer. Sem julgamento, se está certo ou errado. É assim, e nós seguimos a nossa vida desse jeito. Bem, mas nós temos ainda um outro aspecto, que a nossa evolução não parou. Nós estamos hoje, na humanidade, e chegamos até aqui pela inteligência. Qual é o próximo passo de evolução? Tanto evolução física, quanto evolução moral. É nós chegarmos à angelitude. E o mundo espiritual nos diz que nós chegaremos na angelitude quando nós, além do magnetismo, da sensibilidade, do instinto e da inteligência, adicionarmos o amor. Esta será, agora neste terceiro milênio, a mola propulsora do nosso progresso moral e intelectual. Bom, não dá para esquecer, né? A frase é do Cristo, reafirmado pelo Espírito de verdade. Os meus seguidores se farão conhecidos por muitos se amarem. Simples, né? Está aí a receita, podemos ir para casa agora e está tudo resolvido. Seria bom se fosse assim, né? Nós temos esta informação. O que a gente precisa começar a compreender e, a partir daí, começar a mudar o nosso comportamento ao longo da existência? Quando uma série de pessoas no mundo inteiro começaram a adotar a doutrina espírita, quando entenderam essas informações todas e tornaram ela um caminho, um farol para suas vidas, foi criado o que nós conhecemos hoje como movimento espírita. Este movimento espírita, que não é, nunca foi e nunca será uma igreja como essas que existem por aí, com todo o respeito a elas, sem nenhum desdouro, mas na realidade esse movimento, ele é simplesmente uma união de simpatizantes, de adeptos, de pessoas que creem e que tentam viver de acordo com os postulados da doutrina espírita. Isso é um movimento. Kardec, que já recebeu, né, o apelido de o bom senso encarnado, ele já no período onde ele recebeu essas informações que se tornaram as obras básicas, ele apoiou muito o surgimento e a criação de grupos de pessoas para, em conjunto, estudarem as informações do mundo espiritual e, a partir daí, tomarem rumo na sua vida. Em 1862, Kardec, depois de todo aquele esforço que ele estava fazendo, ele resolveu tirar umas férias e ele fez uma viagem, que é relatada depois num livro, A Viagem de 1862, onde ele visitou diversos centros espíritas, diversas sociedades, onde as pessoas estudavam a doutrina espírita. Nesta viagem, Kardec, ele dá algumas recomendações a todos aqueles grupos, dizendo: unam-se, primeiro, diversos núcleos, não faça um só, diversos, espalhados o máximo possível. Sejam todos independentes uns dos outros, solidários, mas independentes. Um não se subordina ao outro. Cada grupo encontra o seu próprio caminho. ênfase no estudo da doutrina, mas não estudar por estudar. Não tem nem diploma ela, né? Mas é estudar para modificar o próprio comportamento de cada pessoa e daquele grupo inteiro.
E a partir deste movimento de Kardec, dessas orientações de Kardec, bem assessorado pelo mundo espiritual, é que nós temos hoje o movimento espírita espalhado em dezenas de países, milhares de sociedades ou centros espíritas. Aqui no Brasil, cada centro espírita, como este aqui, se reúne livremente na Federação Espírita do Rio Grande do Sul e as federações numa federação brasileira. Ninguém subordinado a outro. A Federação Espírita Brasileira não manda neste centro. Quem manda aqui são os sócios, os mantedores dele e a sua diretoria. Qual é o sentido de união nisso? E por que temos que insistir nisso? União entre espíritos, mesmo espíritos espíritas. Porque esta união é que nos faz, em conjunto, compreender melhor o que é mais importante e mais benéfico para todos nós e para o próprio movimento. O sentido de movimento espírita é estudo, consolo, progresso e união de espíritos. Na medida do possível, espíritos espíritas. Porque acreditamos na doutrina espírita como mola propulsora. Falando nesta união, neste movimento espírita, vamos lembrar de novo o espírito de verdade. Os meus seguidores se farão conhecidos por muitos se amarem. Essa frase tem que ficar presente na vida da gente. Mas, caros, o movimento espírita trata de questões gerais, né, da sociedade toda. E as questões particulares? A união entre espíritos em nível bem próximo de nós, na família, que também é objeto essencial desses dois livros que eu falava antes. No conjunto das leis morais, o mundo espiritual também nos dá um belo caminho. Pergunta anterior, aquelas que eu citei antes, a 695, Kardec pergunta se o casamento, ou seja, a união permanente entre dois seres, é contrária à natureza. Uma das razões de Kardec perguntar isto é que naquele período lá na França, também havia um movimento social dizendo que a família tinha acabado, que a religião tinha acabado e que era tudo uma bagunça, um movimento de anarquismo. O mundo espiritual responde: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Kardec ainda insiste: qual seria o efeito se o casamento fosse abolido? A resposta, bem simples: o retorno à vida dos animais. Casamento, sobre esse aspecto, não é o casamento formal, num cartório, como a lei nos recomenda, e muito menos aquele casamento de cerimônia religiosa em qualquer igreja. Isso é escolha de cada um. A ideia de casamento que o mundo espiritual trata aqui é de união voluntária e amorosa. E Kardec faz o seguinte comentário, palavras deles neste caso: a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais, que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Nessa conversa de Kardec com o mundo espiritual, ele vai mais além e também tem a oportunidade de esclarecer que esta ideia de casamento como progresso, como base da família, porque dali, da união dos dois, gerarão os filhos, permitindo, dando possibilidade de novos espíritos encarnarem. Primeiro, não é um fato determinado, não é uma imposição, é uma oferta para bem viver e para o progresso que Deus nos oferece, não é uma imposição. Não tem obrigação de ser permanente, porque todos nós somos falíveis, todos nós temos uma quantidade enorme de qualidades, mas ainda não nos despedimos de uma série de defeitos, de impropriedades na nossa vida. Então,
o casamento, ele é uma recomendação de vida moral, de progresso moral, até o momento que ele continue conveniente para a harmonia daqueles que dele participam. Não é uma coisa definitiva. Portanto, no dizer de um amigo meu, que insiste em dizer que não é espírita, mas ele conhece talvez o Livro dos Espíritos melhor do que eu, e ele diz o seguinte, numa ocasião, ele comentando isso, insistindo em dizer, eu não sou espírita, né? Mas ele diz assim, mas eu entendi que esse livro surgiu quando este Deus que vocês dizem que existe, entendeu que a humanidade não era mais infantil. Vejam só, e ele não é espírita, ele insiste em dizer que não é, né? Mas ele conseguiu compreender o sentido dela. Bem, este tema, gente, de casamento, e de novo, não é o casamento formal, a união amorosa entre dois seres, ele é sempre necessário ser lembrado. Porque nós todos, a humanidade encarnada de modo especial, nós estamos consolidando as nossas qualidades. Essa nossa vida em sociedade, na família primeiro, onde cada um de nós nasce, e depois na família que vai formar, se a fizer, é uma oportunidade de nós consolidarmos, com o auxílio do outro, as nossas qualidades. Ao mesmo tempo que vamos lentamente, e talvez muito lentamente, vamos limando um pouquinho as nossas imperfeições. Imperfeições de relacionamento, de personalidade, de exigências, de seja lá o que for. Ocorre que hoje, por esta visão social, parece que essa instituição do casamento está sob ataque social, né? Em vários lugares do mundo e até aqui no Brasil, né? Muita desconfiança geral. Mas não há dúvida que este ataque, que essa desconfiança sobre a instituição do casamento, ela está muito mais vinculada à ideia formal do casamento, de cerimônia, de festa e de cartório, do que do convívio entre os seres. Eu lembro que eu tive uma ocasião, eu briguei com uma irmã minha. Ou melhor, ela brigou comigo, né? Porque eu fiz um comentário quando a filha dela, mais nova, que tem o nome que tem por minha causa, que sou o padrinho dela, ela passou umas 3 semanas antes do casamento da Paulinha, falando na festa de casamento. E eu já estava cansado daquilo, eu peguei e disse assim, vem cá, quando é que tu vai falar do casamento dela e não da festa? Ela ficou furiosa, né? Porque na realidade, infelizmente, parece que essa nossa visão de casamento é a cerimônia, a festa, esquecendo, em determinados momentos, que na realidade, muito mais do que a paixão e do que o amor declarado naquele momento, é um compromisso de união e de progresso mútuo, de auxílio mútuo para o progresso de ambos os seres, né? Então, a pergunta que surge é que, por quê? Mesmo estando estabelecido como uma lei moral, mesmo estando estabelecido na nossa programação reencarnatória para cada um de nós, porque às vezes é tão difícil, tão exigente, tão até tenebroso determinadas uniões. E se algumas são difíceis, também tem algumas que são amorosas, harmônicas, suaves, exemplares para todos eles. Qual será a razão para tudo isso? São eventos que nós deixamos de ter controle quando começamos a nossa vida de relação, ou nós podemos modificar tudo isso? Talvez, sobre o aspecto individual, a melhor qualidade da doutrina espírita é que ela é uma doutrina que nos liberta de nós mesmos, nos liberta do medo, nos dá ao mesmo tempo uma carga enorme, que às vezes é difícil até de resistir, que é a carga da responsabilidade. Mas é exatamente isso que vai nos levar adiante. Ela nos liberta das nossas limitações e amplia a nossa capacidade de escolha e de decisão num sentido de progresso infinito. Os princípios espíritas nos dizem que nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes.
Simples porque sem malícia, sem entendimento, e ignorantes porque não sabíamos nada. E aos poucos, conforme as diversas encarnações, nós vamos aprendendo, ampliando o nosso conhecimento e ampliando a nossa capacidade de escolha, libertando a nós mesmos dessa simplicidade e dessa ignorância. Só o que ocorre nesse processo, e isso seguramente está previsto na lei divina. As nossas necessidades materiais, elas, num determinado período da vida, elas são muito mais importantes, ou muito mais presentes, muito mais fortes do que as nossas necessidades espirituais. E aí acontece esta confusão, esta dissociação de interesses na família e na sociedade inteira. Os apelos materiais nos mantêm quase sempre, por várias horas do dia, distante de nós o reconhecermos como espíritos. Eu brinco lá no Irmandalva que nós temos a consciência de ser espíritos, segunda-feira, entre 7 da noite e 9h30, que é a hora que a gente está por lá, e no meu caso, habitualmente quarta-feira, das 7h30 às 9h, quando tem um grupo de estudos. No resto do tempo, a gente vive a vida social, a vida de relação, e pouco se lembra que, de fato, nós somos um espírito. Felizmente, um espírito espírita. A justificativa para isso está até naquele ditado popular, né? A carne é fraca. Sim, a carne é fraca, sem dúvida, mas o espírito é forte. E nós devemos nos dar conta desta condição, que nós somos um espírito que tem inteligência e a inteligência pode dominar a vontade. A maioria das igrejas, nesse aspecto, ela diz assim: nós, o indivíduo, tem um espírito. Nós sabemos que não. Nós somos um espírito que temporariamente temos um corpo. A nossa essência é muito maior. Portanto, o que nos falta para vivenciar esta condição de espíritos em âmbito familiar e depois na sociedade inteira? É essencialmente a educação. O próprio Divaldo, numa entrevista que eu vi ele na televisão há muitos e muitos anos atrás, ele foi indagado de qual seria o momento adequado de começar a educar uma criança. E a resposta dele foi muito interessante. Ele disse: olha, o ideal mesmo é 25 anos antes dela nascer. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós, os adultos, nos devemos educar, compreender o nosso papel na família e na sociedade, aí seremos capazes de educar aqueles que virão na nossa esteira, na nossa sucessão. Um auxiliando o outro. Divaldo tem uma sabedoria fantástica dizendo essas coisas. E às vezes a gente não pensa muito nisso. Mas, na realidade, tudo isso vem nos mostrar que o papel do espírita é trabalhar sempre, mas e a favor de si mesmo. Isso é o ideal. Quando nós vivenciamos adequadamente a vida em sociedade, aqui no centro espírita, lá no local de trabalho, na vida comunitária, na cidade, no país, ou em casa, nós estamos trabalhando essencialmente em nosso favor. Quando, óbvio, as nossas atitudes são adequadas para manter a harmonia de todos. Nós, os espíritas, não mudamos o mundo, mas nós iniciamos a mudança. E essa mudança que nós vamos conseguir fazer acontecer no mundo, ela vai ser tão mais rápida quanto mais nós conseguimos demonstrar para o restante da sociedade, aqueles que não participam dos mesmos princípios filosóficos nossos, que dá para viver bem, que é possível, com respeito, com uma visão de futuro, de interesse em progresso, nós convivermos, mesmo com todas as diferenças, dentro da família ou dentro da sociedade. Amar o outro é, na lição do mundo espiritual, essencialmente uma tarefa de aprendizado. Não é um
passe de mágica, o que acontece? Amar o outro é uma tarefa de aprendizado, portanto, o nosso papel é começar a exercer este aprendizado dentro da família. A família que já temos ou a família que vamos formar. Depois de aprender a amar o companheiro ou a companheira, aí nós aprendemos necessariamente, se a relação estiver adequadamente formatada num conjunto de amor, a aprender a amar os filhos, e a partir daí vai se expandindo. Eu já estou nas netas, a paixão da minha vida agora são elas. Mas é este o processo que vai indo. E isso tudo é porque, afinal de contas, lá de novo lembrando a palavra do Cristo, que o Espírito de verdade respondeu. Os meus seguidores se farão conhecidos por muitos se amarem. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, aonde for. Essencialmente aqui no Centro Espírita. A última razão pela qual eu escolhi esse tema é que, com muita, muita alegria, segunda-feira, eu e a Rosa estamos completando 41 anos desta união. Muito obrigado pela atenção.